Casal é morto a tiros em Serafina Correia. Chuva da noite de quarta-feira causa pontos de alagamento em várias cidades do Vale do Taquari. Cored confirma participação na consulta popular. Esse é o Redação Informativo desta quinta-feira, 18 de junho. Fique com a gente. Olá. Homem é preso por tráfico de drogas em Lajeado. Um homem de 27 anos foi detido por tráfico de entorpecentes na rua Francisco Oscar Carnal, no centro da cidade, na noite de quarta-feira. De acordo com a Brigada Militar, por volta das 7h30 da noite, a guarnição chegou a um local que é conhecido como ponto de venda de drogas. Ao ver a polícia, esse homem jogou fora uma garrafa PET. Dentro da embalagem foram encontradas 17 pedras de crack e 9 buchas de cocaína. Além disso, o traficante estava com R$20 em dinheiro, que também foi recolhido pela polícia. Ele foi detido e levado ao presídio estadual de Lajeado. E um caminhão carregado de arroz é furtado em São Paulo. O caminhão que saiu de Lajeado carregado com 35 toneladas de arroz foi furtado em São Paulo. O veículo saiu de Lajeado no dia 15, com destino à cidade de São José dos Campos, no interior paulista. No entanto, a empresa perdeu o contato telefônico com o motorista. Depois de várias tentativas para conseguir localizar o paradeiro da carga, o veículo foi rastreado e encontrado ontem na cidade de Guarulhos, também em São Paulo. A empresa transportadora acredita em furto. Não há informações sobre o paradeiro do motorista. E a arma é recolhida de adolescente em Lajeado. 2 menores foram abordados na tarde de quarta-feira, por volta das 7 horas da noite, no bairro Santo Antônio. Ao ver a polícia, eles saíram correndo em fuga, mas foram capturados e com um deles foi encontrado um revólver de calibre 32 com cartucho e um telefone celular. No telefone haviam várias fotos de armamento e até de uma espingarda. A polícia acredita que a arma apreendida tenha sido usada em vários crimes praticados nos últimos dias. O armamento foi recolhido e os menores liberados. Um jovem de 20 anos foi vítima de um golpe virtual em Lajeado. Em relato à polícia, ele disse que entrou em um site de compras da internet e clicou em um link promocional do Dia dos Namorados. Na seção desse site, ele efetuou uma compra via cartão de crédito, fornecendo os dados como o número do cartão e o código de segurança. Logo em seguida, ele disse ter recebido a confirmação da compra. Já a irmã da vítima foi tentar realizar a mesma operação utilizando o mesmo link promocional e não conseguiu concluir o procedimento. Sabendo disso, o jovem entrou em contato com o site, que negou a existência do link promocional e não confirmou a realização do pedido que teria sido feito por ele. O valor do prejuízo não foi informado à polícia, mas a polícia recomenda cuidado nas compras eletrônicas. E um casal de jovens é encontrado morto na cidade de Serafina Correia. Os jovens foram encontrados mortos na manhã desta quinta-feira na casa onde residiam. Conforme o Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra, o crime ocorreu na área urbana da cidade. Lisângela Cruz dos Santos, de 18 anos, natural de Campo Novo, e Laírton Pereira, de 19 anos, da cidade de Nova Alvorada, foram encontrados mortos com disparos de arma de fogo. O Instituto Geral de Perícias de Passo Fundo analisou os corpos e a polícia investiga as causas desse duplo homicídio. A Brigada Militar de Estrela prendeu 2 suspeitos de furto ontem. A BM prendeu 2 suspeitos nesta quarta-feira. Um deles, de 29 anos, teria abandonado produtos furtados em um ferro velho da cidade. O suspeito foi capturado pela polícia por volta das 9 horas da manhã. Já ao meio-dia, o policiamento foi chamado porque um homem de 26 anos havia furtado um balde de ferramentas no bairro Pinheiros. Este homem foi abordado pela polícia e disse ter achado material dentro do lixo, olha só. Mas nem
as desculpas não foram suficientes para os policiais. Ambos foram levados para a delegacia de polícia e detidos em flagrante. Os 2 suspeitos foram recolhidos ao presídio estadual de Lajeado. As novas regras para o seguro-desemprego foram sancionadas com 2 vetos feitos pela presidente Dilma Rousseff. Vamos a Brasília com a repórter Carolina Lima, da TV Brasil. As novas regras vieram com a aprovação da medida provisória do governo pelo Congresso Nacional. A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei, mas fez 2 vetos. Um deles é sobre a regra que mudava a concessão do abono salarial e o outro da que tratava do seguro-desemprego. De acordo com a lei, poderá solicitar o seguro-desemprego pela primeira vez quem tiver trabalhado por pelo menos 12 meses nos 18 meses anteriores à data da dispensa. Antes, o prazo mínimo era de 6 meses. Para pedir o benefício pela segunda vez, deverá ser comprovado 9 meses de atividade nos últimos 12 meses. A partir da terceira solicitação, é necessário ter trabalhado por 6 meses. A presidenta Dilma Rousseff vetou o artigo que estabelecia regras diferenciadas para a concessão do benefício para o trabalhador rural. O dinheiro não está circulando, então, consequentemente, o trabalhador não vai ter emprego e ele vai precisar, de fato, dessa ajuda, realmente, dessa assistência do Estado para poder continuar se mantendo. Então, eu acho que esse aumento do prazo de trabalho para a concessão do benefício, eu acho que é prejudicial para o trabalhador. Tem muita gente que usa de má fé, que trabalha 6 meses e depois de 6 meses começa a faltar serviço, entendeu? Para ser mandado embora, para pegar esse seguro-desemprego. Então, assim, eu sou a favor, totalmente a favor. Para o abono salarial, a presidenta vetou a regra que dificultava o acesso ao benefício. Nesse caso, o empregado que recebe até 2 salários mínimos continuará tendo direito ao abono se tiver trabalhado por pelo menos 30 dias. A presidenta justificou o veto dizendo que houve acordo durante a tramitação da medida no Senado. Já para o seguro defeso, que é pago ao pescador durante o período em que a pesca é proibida, foi mantida a regra atual: 1 ano de registro na categoria para ter direito ao benefício. E o ministro da Previdência, Carlos Gabas, explica como será feito o novo cálculo da aposentadoria, que passa a valer a partir de 2017. Como é que se calcula esses pontos? Tem gente pensando o seguinte, eu já ouvi várias pessoas dizendo, pô, ministro, mas o senhor quer que eu trabalhe 95 anos? Não é isso. 95 são pontos. E o que são pontos? Pontos é a soma da idade do contribuinte, do beneficiário. No momento da aposentadoria, ele soma a idade mais o tempo em anos de contribuição. Então, tem um exemplo aqui, ó. Vamos pegar um homem com 57 anos de idade e 36 anos de contribuição, ele soma 93 pontos. Não é anos, não é idade isso, é pontos. É a soma de idade mais tempo de contribuição. Isso dá 93 pontos. Neste exemplo, essa pessoa ainda não poderia afastar o efeito do fator previdenciário. Ele pode se aposentar? Pode. Ele tem mais de 35 anos de contribuição. Nesse exemplo é um homem, ele pode se aposentar. Ele vai estar sujeito à regra do fator previdenciário. E se ele não quiser ficar sujeito à regra do fator previdenciário? Ele tem que esperar um pouquinho mais. Quando ele tem 93 pontos, quanto que ele tem que esperar mais? 1 ano. Por que 1 ano? Porque no ano seguinte ele vai ter 58 anos de idade e 37 anos de contribuição, mantidas as condições de pressão e temperatura. Ou seja, ele continua no mercado de trabalho, trabalhando e contribuindo. Então aí a soma de idade mais tempo de contribuição alcança 95. Aqui ele afasta o efeito do fator previdenciário. Então, 1 vale 2. Isso. 1 ano, quando você adia 1 ano, vale 2 pontos. Porque é 1 ano de idade mais 1 ano de contribuição. O Conselho de Desenvolvimento Regional do Vale do Taquari, o CODEVAT, confirmou hoje a participação da região na consulta popular, que será realizada este ano no dia 12 de agosto. De acordo com a presidente do CODEVAT, a economista Cíntia Agostini, o governo do estado vai liberar apenas 100 milhões do orçamento, a metade do que foi destinado no ano passado, para a consulta popular.
O Vale do Taquari deve receber cerca de 3,5 milhões de reais. E desse valor, a metade deverá ser investida em saúde e educação. No dia 12 de agosto, toda a comunidade pode votar na consulta popular, que já existe há 18 anos. Agora vamos receber o professor Gilson dos Anjos e o seu comentário semanal aqui no Redação. Professor Gilson, seja bem-vindo. Olá, amigos. Começo tossindo com uma brincadeira para falar do assunto que vou tratar hoje, que é a vacinação oferecida pelo Ministério da Saúde contra a gripe. Essa vacina que nos ajuda a evitar, nos imuniza contra a possibilidade, diminui as chances muito para que a gente não pegue essa gripe, esses resfriados que tanto nos incomodam nesse início de todo o inverno. Uma pessoa que não tivesse na faixa de risco gastou em média R$70, R$80, dependendo do lugar que procurou, para poder fazer a vacina. E, estranhamente, a população que está na chamada zona de risco, que tem o benefício da gratuidade para a aplicação da vacina, não se vacinou e houve sobra de vacina nos postos de saúde. Houve, inclusive, uma prorrogação de prazo que era previsto para se encerrar no final de maio e a vacinação foi até o dia 5 de junho. Uma prorrogação para tentar garantir uma maior imunização da sociedade brasileira. Mas, no entanto, muita gente não veio. Então, o que fica ao comentário é no sentido de por que a gente está perdendo essas condições e essas possibilidades. Depois a gente sai falando que o governo não faz, que a política não tem. É muito fácil falar dos outros, mas e a nossa parte? Eu tenho aqui insistido inúmeras vezes que se a gente quer mudar esse país, a gente tem que começar pela gente. Então você que teve direito e não usou esse ano, fique atento. Nos próximos anos não deixe de perder essa oportunidade, cuide da sua saúde e faça aquilo que muita gente que quer fazer não pode fazer, porque não estava na faixa de gratuidade e porque não teve os recursos para poder bancar a sua vacinação. Boa saúde a todos. Eu volto na próxima semana. Obrigado, Gilson. E você sabe o que é um MEI? O microempreendedor individual já representa a fonte de renda de mais de 5 milhões de trabalhadores no Brasil. Eles saíram da informalidade e hoje mantêm uma espécie de empresa particular. Mas você sabe como sair da informalidade? Confira agora na reportagem de Luana Karen, da NBR. Vânia herdou dos pais a paixão por transformar a aparência das pessoas. Ela começou a pegar gosto pela profissão ainda criança, brincando com bonecas. Depois de 25 anos exercendo a profissão, Vânia resolveu sair da informalidade e se tornar uma microempreendedora individual. A carga tributária, menor, o custo para eu ter um funcionário também é menor e dispensa o contador, Então, para mim, foi uma economia muito grande. O caminho trilhado por Vânia é semelhante ao de outros 5 milhões de brasileiros que resolveram trabalhar por conta própria. Ao montar um negócio e se formalizar, o microempreendedor individual passa a ter direito a benefícios como auxílio-doença, a licença maternidade e a aposentadoria. O cadastro é de graça, feito pela internet. E em alguns cliques, o microempreendedor ganha o CNPJ, que abre um mundo de possibilidades. Com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o microempreendedor passa a ter facilidade para abrir conta no banco e pedir empréstimos. Além disso, ele pode emitir nota fiscal, fazer vendas usando a máquina do cartão de crédito e fechar negócios com o governo ou grandes empresas. Para ser um microempreendedor individual, o faturamento máximo deve ser até R$60 mil por ano e ele não pode participar de outra empresa como sócio ou titular.
O processo para ficar dentro da lei é simples. Basta clicar em Quero me formalizar no portal do empreendedor e preencher o formulário. Ao final do cadastro, o microempreendedor recebe o CNPJ e o número de inscrição na junta comercial. Os participantes do programa pagam uma taxa mensal que varia entre R$ 40,40 e R$ 45,40, dependendo do tipo de atividade. A emissão da guia de pagamento também pode ser feita pela internet. O empreendedor que tiver dúvidas sobre como se formalizar ou não tiver acesso a computador para fazer o cadastro, pode procurar ajuda no Sebrae. É de graça e ele ainda pode fazer cursos que ajudam a lidar com o negócio. A formalização é só um primeiro passo. Ele tem que agora garantir a viabilidade desse empreendimento e o crescimento desse empreendimento. E aí o Sebrae vai disponibilizar para ele orientação, consultoria, capacitações e todo o serviço prestado ao MEI é gratuito. E na noite desta quinta-feira começa o 13º Festival do Livro do Colégio Gustavo Adolfo de Lajeado. Pelos próximos 10 dias, o Centro Comunitário Evangélico deve ser o palco da maior feira do livro da cidade. A partir das 7h30 da noite de hoje, cerca de 20 mil pessoas devem passar pelos corredores do 13º Festival do Livro. 10 escritores já confirmaram presença e entre eles o gaúcho Luiz Fernando Veríssimo, que sobe ao palco da noite desta quinta-feira acompanhado de sua banda, a Jazz 6. Depois do show, o escritor receberá o público para uma sessão de autógrafos. E no próximo bloco, chuvas de mais de 100 milímetros causam pontos de alagamento no Vale do Taquari. O Redação Informativo volta em instantes. As inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, referentes ao segundo semestre deste ano, terminam nesta quinta-feira. Os estudantes interessados em obter uma bolsa de estudos nas instituições privadas de ensino superior podem se inscrever até às 23h59 de hoje na página do programa na internet. O endereço está aparecendo em seu vídeo. Para participar do processo seletivo, o candidato deve ter feito a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2014 e ter obtido no mínimo 450 pontos na média de notas. Além disso, não pode ter tirado nota zero na redação do Enem. Para acessar o sistema, é necessário informar o número da inscrição e senha usados no Enem. Confira agora o comentário do pastor e advogado Natanael Zanata. No último domingo à noite, dia 14 de junho de 2015, uma menina de 11 anos levou uma pedrada na cabeça enquanto estava saindo de um culto de candomblé. De acordo com alguns familiares, 2 homens estariam chamando as pessoas ali de macumbeiras que iriam queimar no inferno. Ao que tudo indica, e de acordo com as suspeitas, os 2 criminosos seriam evangélicos. As investigações ainda estão no início para tentar identificar esses 2 boçais que conseguiram a façanha de agredir uma criança por causa da religião. Assim, existem 2 hipóteses. Esses 2 criminosos estariam se passando por evangélicos para criar caso ou seriam evangélicos mesmo. No caso de realmente estarem fingindo ser o que não são, esses 2 imbecis conseguiram inflamar ainda mais os ânimos da sociedade, que há alguns dias já está sendo chacoalhada por questões de fé. Brincadeira de mau gosto ou insensatez foi uma burrice tremenda que eles fizeram. Caso sejam evangélicos mesmo, o que me dói e entristece acreditar, a burrice é ainda maior. Devem ter frequentado cultos e não escutaram o pastor falando em amor ao próximo, a compreensão e aceitação das diferenças do outro. Andam somente com as suas Bíblias debaixo do braço, enquanto elas deveriam estar abertas para trazer luz sobre as vidas e mentes que estão inundadas nas trevas dessa vida. Até podem ter carteirinha de membro de alguma igreja ou seita por aí, mas eles não têm direito algum de dizer que estão fazendo a vontade de Deus. Aliás, isso é bem interessante. Um dos 10 mandamentos diz que não devemos usar o nome de Deus em vão, em coisas fúteis, sem sentido. Eu ouvi bastante que eu não podia ficar dizendo, ai meu Deus do céu, a toda hora, para não ferir um dos mandamentos. Para mim fica clara e atualíssima a compreensão desse mandamento. Não se pode usar Deus para justificar os teus preconceitos, a tua falta de educação, a tua falta de compreensão daquilo que é filho de Deus.
Jesus, o Filho de Deus, nunca excluiu ninguém, seja por causa da aparência, por causa da religião, por causa da condição pessoal. Aí você vai dizer, mas os fariseus, o que Jesus fez com eles? Jesus chamou aquele pessoal de raça de víboras, porque se escondiam atrás de uma religião para amedrontar, para manipular, explorar as pessoas, para poder fazer os seus caprichos dizendo que eram enviados de Deus. Em uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia Sagrada, é trazida à presença de Jesus uma mulher que foi pega em adultério. Os caras dizem que pela lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada e perguntaram ao Divino Mestre o que ele faria. Qual foi a resposta? Aquele que não tem pecados, que atire a primeira pedra. Gente, olha bem! Enquanto o professor não condenou uma mulher adúltera, os supostos alunos conseguem a façanha de condenar uma criança à morte. Está na hora de parar com essa palhaçada, gente. Vamos abrir as Bíblias, ou melhor, vamos viver as palavras de Jesus. Está mais do que na hora de parar com essas brigas sem sentido, essas bandeiras irrelevantes que são levantadas em nome de Deus, mas que de Deus não tem nada. Qual é a diferença daqueles dois animais que machucaram o corpo e a alma da menina para o pessoal do Estado Islâmico? Sabe qual é? É o tempo. Deem mais tempo para essa gente que deturpa, torce e rasga as palavras de Cristo, para ver se em breve eles não vão estar degolando, queimando, matando a tiros os pecadores. Esperem para ver. E mais, se acham que a religião daqueles dois criminosos é tão melhor que o candomblé, vão lá na casa da menina tentar falar de Jesus para ela. Vão lá experimentar falar de amor para ela. Vão lá. Não vai dar. Porque Jesus Cristo não é religião. Eles agrediram a menina, a cabeça dela, a religião dela, usando a religião deles. Quer dizer, eles não têm e nunca tiveram nada de Jesus para oferecer. Se tivesse a coragem de ir mesmo na casa delas, eles nem saberiam do que estariam falando, pois ainda não conheceram Jesus, o Salvador. Obrigado, Natanael. E na intenção de manter o mercado imobiliário aquecido, o governo federal vai investir 76 bilhões do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, na construção de novas casas. Para o ministro do Trabalho, Manuel Dias, o investimento representa a geração de mais de 3 milhões de empregos em todo o país. Nós estamos apresentando a maior proposta feita pelo Fundo de Garantia para a construção de casa própria. São 76 bilhões de reais que serão colocados esse ano para a construção da casa própria para a população de baixa renda. Já foram contratados 20 bilhões e só esses 76 bilhões vão gerar 3 milhões e 700 novos postos de trabalho. Além do novo programa que é o Procotista, onde nós criamos 10 bilhões de reais nesse programa, que vão permitir aos trabalhadores que têm renda familiar acima de R$ 1.600 a receber um financiamento de R$ 400 mil. Além de mais 14 bilhões para saneamento básico e mais 10 bilhões para a mobilidade urbana. E a chuva da noite passada acumulou mais de 100 milímetros de precipitação na região. Em vários pontos do Vale do Taquari, a água subiu rapidamente. Em Estrela, o rio quase encostou na escadaria. Em Teutônia, na localidade de Linha Clara, as linhas de ônibus para Poço das Antas foram interrompidas, porque o arroio transbordou e tomou conta da estrada, impedindo a passagem dos veículos. Na cidade de Marques de Souza, o rio Forqueta, nas várzeas de Tamanduá e de Linha São João e Três Saltos Baixos, já na cidade de Travesseiro, ao meio-dia de hoje havia transbordado. Para essa sexta-feira, a chuva para na região. Com ar seco, volta o frio e as mínimas previstas para o amanhecer serão baixas, na casa dos 5 graus. Em Lajeado, o dia amanhece com sol. A mínima prevista é de 5 graus e a máxima pode alcançar os 15 graus na tarde dessa sexta-feira. Em Encantado, a temperatura baixa um pouco mais. O dia amanhece com 4 graus e a máxima será de 14 graus. A sexta-feira será ensolarada em Encantado.
Este foi o Redação Informativo desta quinta-feira, 18 de junho. Você fica agora na companhia do Papo de Boleiro com Diogo Botti e Helena Bazégio. Nós voltamos em edição inédita na próxima sexta-feira, a partir das 6h30 da tarde. A TV Informativo também está na internet. Acompanhe a nossa programação pelo site www.tvinformativo.com.br. A gente volta amanhã. Até lá!